sobre o Papa. A palavra Papa quer dizer pai. Na visão católica, os papas, eles são os sucessores de Pedro, que teria sido o primeiro papa. E, portanto, tem a mesma autoridade que Pedro. O texto fundamental para essa doutrina católica é Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi sangue e carne que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa passagem, de acordo com a Igreja Católica, é onde Jesus dá a Pedro o primado da igreja. Pedro é a pedra sobre a qual a igreja se ergue. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é você, eu vou edificar a minha igreja. Então Pedro foi colocado por Cristo como fundamento da igreja, e Cristo disse para ele: eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Essa é a razão pela qual Pedro, na teologia católica, quando ele nas imagens e nas figuras de Pedro, ele sempre aparece com um chaveiro, né? Com um molho de chaves pendurado no cinto. São Pedro é o porteiro do céu, né? Porque Jesus deu a ele as chaves do reino dos céus. Isso é o que a Igreja Católica ensina, tá, gente? Não estou concordando com isso, não. Estou apenas explicando. Então, Pedro teria total poder sobre a igreja, porque Cristo deu esse poder, deu as chaves e disse: o que você fizer no céu será, o que você fizer na terra será confirmado no céu. Deus confirma as decisões de Pedro e dos seus sucessores, que são os papas. Essa ideia, ela, na verdade, ela começa a aparecer no século II, mas muito tenuamente, é somente no século V, quando Leão I, que foi considerado o primeiro Papa, assumiu esse conceito. Então é uma doutrina que data do século V. O primeiro Papa teria sido Leão I, e depois disso o conceito foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Eu leio aqui para vocês o Catecismo Católico de Nova York. Ele diz assim: o Papa toma o lugar de Cristo aqui na terra. É o cabeça da igreja, líder infalível, dirigente universal da verdade, só sendo julgado por Deus e por homem algum. Então, na cadeira do Papa, inclusive, está escrito em latim, Vicarius Dei, ou o vigário de Cristo, de Deus, ou o representante de Cristo. O Concílio de Trento, em 1546, disse o seguinte: o Papa, falando ex cátedra, é infalível. Então, a definição da infalibilidade papal é de 1546. O que é que significa ex cátedra? Cátedra é cadeira em latim, e é o lugar onde o Papa senta, e lá está escrito o vigário de Deus, né? Vicario Dei, em latim, o substituto, o representante de Deus. Quando o Papa se senta naquela cadeira e ele faz pronunciamentos sobre fé e prática, esses pronunciamentos são infalíveis e não podem ser revogados, e passa a ser dogma para o católico. O católico tem que aceitar isso que o Papa pronuncia ali. Por exemplo, dois exemplos. O Papa Pio IX, em 1854, falando ex cátedra, disse que Maria foi concebida sem pecado, e virou dogma da Igreja Católica depois dessa declaração dele. Mais recentemente, em 1950, o Papa Pio XII decretou a assunção de Maria, ou seja, Maria, depois de morrer, ela foi assunta aos céus, ela subiu aos céus, né? Ela ressuscitou, seu corpo subiu até os céus, onde ela está intercedendo pelos pecadores. E por falar em Maria, esse é um ponto também muito importante dentro do catolicismo romano. Em 431, o concílio de Éfeso chamou Maria de Mãe de Deus. A razão pela qual esse concílio, tão cedo na história do cristianismo, chama Maria de Mãe de Deus, é porque eles estavam lutando contra uma heresia que dizia que Jesus não tinha corpo real, Jesus era uma aparência. O nome dessa heresia era docetismo. Então os docéticos diziam que Jesus, porque era Deus, não é porque era Deus, ele não poderia ter um corpo humano verdadeiro.
Então, reagindo a isso, os cristãos daquela época se reuniram e disseram: não, Jesus foi concebido da Virgem Maria, ele tinha um corpo real e verdadeiro, e sendo ele Deus, portanto, Maria é mãe de Deus. Jesus é verdadeiro. A ênfase era na divindade de Cristo e a sua humanidade, só que eles fizeram isso via Maria, né? Então Maria é a mãe de Deus. Faltou o cuidado de dizer que Maria é a mãe da parte humana de Jesus, porque Deus de fato não tem mãe, mas o concílio definiu isso aí. Maria passa a ser considerada então a mediadora entre Deus e os homens. Vocês todos já devem ter visto aqueles plásticos no vidro traseiro do carro de alguns amigos católicos dizendo: pede à mãe que o filho atende, não é? Pede à mãe que o filho atende. Em 1854, o Papa, eu já falei, decretou a Imaculada Conceição de Maria. Em 50, olha o que é que o Papa Pio XII declarou: Maria ressuscitou dos mortos logo após a sua morte, foi levada aos céus e lá entronizada como rainha dos céus. Então, na teologia católica, Maria está agora assentada no trono, à direita de Deus, juntamente com Jesus Cristo, e ela é a mediadora entre Deus e os homens, entre Deus e Cristo. Purgatório é uma doutrina que foi declarada como dogma em 1439 por Gregório o Grande. Tomás de Aquino, que é o grande teólogo católico, ele diz assim: no purgatório o sofrimento é idêntico ao do inferno, só que dura menos. Purgatório, na teologia católica, é um estado após a morte em que entram aqueles que cometeram pecados mortais, e após certo sofrimento, esses pecados são purificados e eles sobem aos céus. A teologia católica faz diferença entre pecado mortal e pecado venial. São 7 pecados mortais: gula, blasfêmia, assassinato, mentira, adultério. E tem os pecados veniais, que são todos os outros. Os pecados veniais, eles podem receber perdão aqui, se você seguir toda a tramitação católica para isso: a missa, confissão auricular, extrema-unção, esmolas, tudo. Os pecados mortais, você ainda tem uma chance depois da morte, que é o purgatório. Você vai para o purgatório para purgar pelo sofrimento esses pecados que não foram perdoados durante a sua vida aqui. E para diminuir o tempo de sofrimento no purgatório, é possível os vivos, os parentes e os amigos, abreviar o tempo de sofrimento dando esmola para a igreja, fazendo penitência ou pagando missa de 7º dia. Então daí vem a oração pelos mortos dentro da igreja católica. A orar por aquelas almas que estão no purgatório, para que o sofrimento delas seja abreviado e elas possam imediatamente passar para o céu depois do tempo de sofrimento. Então pode-se e deve-se orar pelos mortos, pagando a missa de 7º dia, para que se abrevie seu tempo no purgatório e logo se vá ao céu. Sobre imagens, que é geralmente uma das grandes diferenças, né, que os protestantes são os primeiros a apontar, a dizer para o católico que ele pratica idolatria. Se você disser para um católico que conhece a doutrina de que ele está praticando idolatria, ele vai dar uma risada, dizendo: você não entende. Não, existe uma diferença na igreja católica entre veneração e adoração. Adoramos somente a Deus, mas veneramos os santos. Então, como é que isso começou? Isso começou no século VI com o Papa Gregório Magno. Ele achou que era interessante introduzir na igreja imagens e pinturas dos santos, de Jesus, de Maria, para inspirar os analfabetos, as pessoas que não conseguiam conceber o evangelho, pessoa que tinha capacidade pequena de entender, e é um pessoal que entende mais gravura e imagem. Então esse Papa, ele entendeu que trazendo para dentro da igreja as imagens e os símbolos ajudaria numa forma de catequese para as pessoas, não é? Só que isso que começou com um objetivo didático, né, para ensinar, acabou sendo corrompido, e as pessoas começaram, na verdade, a se dirigir às imagens dos santos, enfim, para fazer as suas devoções. Em 787, o segundo concílio de Nicéia regulamentou isso e fez essa distinção. Disse que venerar vem do verbo grego douléo, que significa servir, e é a atitude que o católico pode ter para com os santos, para com as imagens e as relíquias. Eles veneram, no sentido que eles respeitam, eles fazem devoções, dirigem orações, fazem pedidos aos que já morreram, mas a adoração, que vem do grego latreu ou latria, é dirigida somente a Deus. Só que na prática o catolicismo popular não tem a menor ideia dessa distinção. A gente sabe disso.
As pessoas, na verdade, se curvam mesmo diante das imagens, diante da imagem de Maria, e prestam a essas imagens adoração, dirigem orações, fazem pedidos, fazem promessa, cumprem voto. Então, se isso não é adoração, eu não sei o que é. Acaba sendo uma distinção semântica apenas, porque na prática é a mesma coisa. No catecismo, o catecismo católico, ele traz a lista dos 10 mandamentos. E é interessante. O terceiro mandamento, o segundo mandamento que está na Bíblia, inclusive na Bíblia deles, diz: não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. É o segundo mandamento, que proíbe que os que conhecem a Deus façam imagens ou representações de Deus ou de qualquer outra coisa e preste culto àquela imagem. O catecismo católico tirou esse mandamento, e para completar 10, dividiu o 10º mandamento em 2. O 10º mandamento diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem nada. Aí o que é que o catecismo católico fez? Ele dividiu esse mandamento em 2. O 9º mandamento passa a ser: não cobiçarás a mulher do teu próximo, e o 10º mandamento passa a ser: não cobiçarás as coisas do teu próximo. Por quê? Porque tirou o segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura. Então, os 10 mandamentos no catecismo católico é diferente dos 10 mandamentos que você tem aqui, porque foi excluído o mandamento a respeito das imagens. Embora na Bíblia católica, na Vulgata, tenha. E, por fim, talvez a diferença mais importante é a justificação do pecador diante de Deus. Como é que a pessoa é justificada diante de Deus? A teologia católica admite que Cristo morreu na cruz pelos pecadores. Admite que ele deu sua vida para perdoar pecados. Contudo, a justificação do pecador, o perdão que é dado ao pecador, não é um ato de Deus em que ele nos considera justo e nos perdoa os pecados de uma vez para sempre. Mas o que é que acontece? Deus infunde, ele derrama dentro de nós a sua graça e a sua justiça, que nos capacita a fazer boas obras. Então, dessa combinação de Deus dando a sua graça no coração do pecador e o pecador fazendo caridade, obedecendo os mandamentos, indo para a igreja, seguindo os sacramentos, então dessa cooperação é que o pecador morre na esperança de ser salvo. Enquanto que na teologia protestante a pessoa é salva pela fé, é um ato de Deus, Deus perdoa de uma vez por todas e portanto a pessoa pode ter certeza de que está perdoado e salvo. Na teologia católica, o católico não pode ter essa certeza, porque a salvação é uma cooperação entre a graça de Deus e as obras do pecador. Então, nunca vai poder ter certeza, né, de que você de fato vai ser perdoado, que você não sabe se as suas obras elas são em número suficiente ou a cooperação é suficiente para garantir isso. Enquanto que, ou usando outro termo, na igreja reformada como a nossa, a salvação é monergista, ou seja, é um ato de Deus e de Deus somente. Na igreja católica é sinergista, é um ato de Deus junto com a colaboração do pecador. É errado você dizer que o católico acredita que a salvação é só pelas obras. Ele não vai dizer isso. Vai dizer: não, Cristo morreu pelos meus pecados, eu creio na graça de Deus, mas só que eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, isso não vai adiantar nada, né? Eu posso não merecer. Então é uma sinergia, é uma combinação. Enquanto que na igreja, esse foi o ponto da reforma protestante. Lutero descobriu: mas peraí, a Bíblia está dizendo que Deus justifica o pecador pela fé, é pela graça, não por obras, não tem participação minha. Eu sou um pecador que recebo a graça de Deus livremente. A salvação é um dom de Deus do começo ao fim, ela não é resultado da minha cooperação com Deus. E você vê como essa ideia, né, sinergista, esse pensamento católico da cooperação do pecador na salvação, ela impregnou a nossa cultura brasileira. Eu costumo dizer que os evangélicos brasileiros continuam com a alma católica, porque é duro para o evangélico, não é, entender isso. Ele sempre fica pensando que ele tem que colaborar para a salvação dele, para a justificação dele. E aí, quando chega seitas evangélicas dizendo: você tem que dar isso, você tem que fazer campanha tal para poder fazer a sua salvação, você tem que fazer sacrifício e tudo mais, o brasileiro vai com muita facilidade, porque essa mentalidade de cooperação com Deus para a salvação está na raiz do povo brasileiro que foi colonizado pela Igreja Católica. Né? Ideias populares do tipo assim, você vê escrito na traseira do caminhão, né? O bom filho Deus ajuda. Já viram aquela caminhão que tem uma plaquinha atrás, o bom filho Deus ajuda, né? Então, essa cooperação sua com Deus para a salvação, isso é da teologia católica. As obras que são necessárias para que o pecador participe para ser salvo, o católico participe para ser salvo, incluem a confissão, participação na missa e a extrema unção. Olha o que é que o Concílio de Trento, aquele da Contra-Reforma, declarou
na seção sexta, no cânone 9. Se alguém diz que o pecador é justificado pela fé somente, significando que nada mais é requerido para cooperar a fim de obter a graça da justificação, que seja maldito. Ou seja, nós somos, de acordo com o Concílio de Trento, malditos, porque nós cremos exatamente nisso, que a justificação é pela fé. Cristo fez uma obra completa, não tem nada mais a ser feito, a não ser humilhar-se diante de Deus, reconhecer que é pecador e receber gratuitamente o perdão completo que Cristo comprou na cruz por nós.